Olá, poderosos. Aqui o professor Renato Martins. E hoje vamos aí mais uma aula de geografia, que não podemos parar. Hoje a gente vai falar sobre os biomas do planeta, né? Então, vegetação de uma forma geral, né? Formações vegetais e as estruturas aí que levam à formação desses biomas. Tem muita relação com a questão climática, do relevo, solo, e a gente vai entender um pouco esse contexto de formação dos biomas, né? Então, esse processo de consolidação dos biomas. Então, fica ligado aí, pega o material de anotação e vamos ao que interessa. Então, para começar, a gente tem ali, ó, o significado, né, de bioma. Então, bioma é uma comunidade biológica, ou seja, fauna e flora e suas interações entre si com o ambiente, ou seja, é a combinação de seres bióticos e abióticos. Então, tudo que é vivo depende de elementos não vivos, né? Então, a água, o solo, as rochas, o ar, criam a interação necessária para que se desenvolva todas as espécies de vida. E o bioma, ele representa toda a condição de vida no nosso planeta, né, na Terra. Então, é formada pelo nosso planeta a biosfera, né, que é a combinação exatamente de todos os outros componentes, né, a hidrosfera, a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. Então, tem uma imagenzinha aqui que a gente consegue ver essa interação de todos esses elementos que dão o suporte aí para o desenvolvimento da vida, né, a biosfera. E isso vem evoluindo, vem se desenvolvendo ao longo aí de toda a história da Terra e continua a se desenvolver, né? Então, o bioma, ele segue um processo muito cíclico, né? E o que é interessante? A diferença entre bioma e ecossistema. Então, deixa eu voltar aqui. Isso. O bioma, ele pode ter uma interação muito grande com vários ecossistemas. Então, o ecossistema ele pode se formar, por exemplo, em uma árvore apodrecendo no chão, forma um ecossistema. Uma poça de água no chão, numa floresta, forma um ecossistema. Um lago é um ecossistema. Um animal em putrefação é um ecossistema. Então, você tem uma combinação muito grande de ecossistemas que fazem com que as diferentes formas de vida consigam se interagir, se consolidar num padrão mais uniforme, mais combinado. E aí a gente tem o contexto do bioma. O ciclo do carbono é muito importante a gente colocar exatamente para entender esse contexto de evolução biológica, né? Porque o carbono é o elemento que se apresenta em todos os seres vivos. Então, é desencadeador das relações biológicas iniciais que mantêm a vida na Terra. Então, assim, para a vegetação, por exemplo, o carbono é o que sustenta, né, que desenvolve a biomassa das plantas. Então, quando a planta está crescendo, ela está sequestrando carbono na atmosfera porque ela está usando esse carbono para estruturar a sua biomassa, né? Então, o ciclo do carbono é muito importante para a gente entender esse desencadear das variantes aí, né, das formas de vida. Então, tem que ficar ligado para entender esse contexto. Então, veja só, não é apenas para dar melhores condições para a sua ocorrência, mas porque a energia captada pelas plantas verdes é convertida em outros tipos de energia, as quais são utilizadas para o crescimento, manutenção e reprodução dos seres vivos. Então, tem aí a captura do carbono, o sequestro de carbono, e tem a liberação, né, a quebra de moléculas e liberação de moléculas, de átomos, né? Então, por exemplo, a planta tira o H2O da terra, ela utiliza o hidrogênio, libera o oxigênio, né? Ela absorve o gás carbônico, né, o CO2 também da atmosfera, agrega o carbono, né, e libera o oxigênio. É claro que não é somente nesse processo, né? Mas o ciclo do carbono é muito interessante para a gente entender essa interação das formas de vida, né? Então, quando a gente fala de bioma, a base principal do bioma é a vegetação. E a gente sabe que a vegetação são produtores de energia
e eles desenvolvem, desencadeiam aí todo esse processo de interligação dos ecossistemas, né? E uma coisa interessante do ciclo do carbono é justamente a energia solar, que desencadeia o processo da fotossíntese, e aí seria o motor, né, que impulsiona toda essa evolução. Então, a gente sabe que a Terra é esférica, né? Abandona aquela ideia de terra plana, para com isso. Você é normal, você é poderoso, então vamos lá, a Terra é esférica, e ela recebe iluminação diferente em regiões diferentes. Então, você sabe que nas regiões intertropicais, a insolação é maior. Consequentemente, você tem maior predisposição a temperaturas mais altas, né, mais elevadas. É claro que existem as exceções, como a gente já viu no vídeo sobre climas, né, que a gente tem ali a questão da altitude, mas pegando de uma forma geral, as regiões mais quentes, né, tende a ter uma uniformidade melhor da questão climática, né, então tem menos variações climáticas, então são áreas mais quentes, mais úmidas, isso favorece muito o quê? O ganho de biodiversidade, diferentemente das regiões onde recebe menos insolação. Então todo esse processo, né, de aquecimento, né, o movimento da Terra em torno do Sol, né, a translação, a inclinação do eixo da Terra, tudo isso contribui para essa interação, né, das diferentes faixas climáticas ou zonas climáticas, da passagem das estações do ano e da fixação, né, ou adaptação das formas de vida para cada região do planeta, certo? E todo esse contexto que eu coloquei aqui, a gente consegue resumir nesse parâmetro. Porque dentro dessa perspectiva você entende o seguinte, que todo bioma ele vai ter uma dinâmica específica sobre dois elementos, temperatura e umidade. Então, se a gente for analisar os biomas em relação à umidade, ou seja, a precipitação, a gente pega aqui, ó, essa análise da base aqui da pirâmide, ó, precipitação média anual, precipitação anual média, né? Então, de 0 até mais de 8.000 milímetros de chuva anuais. Essa quantidade de chuva que ultrapassa os 4.000 milímetros de chuva anuais só ocorre em regiões de floresta equatorial. Florestas tropicais e florestas equatoriais. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem a Amazônia e a Mata Atlântica, que seguem esse parâmetro aí. Se a gente for analisar, pegar aqui ó, a ponta esquerda aqui do triângulo, são 0 de média de chuva. Numa área quente, até temperado, você vai ter um clima desértico e uma vegetação correspondente, que é uma vegetação xerófila. E se você vai, por exemplo, né, aqui seria uma ideia de aproximação dos polos, né? Então você está saindo de uma região tropical e indo para os polos. E as áreas mais frias da Terra também são as áreas mais secas da Terra, né? Então a falta de chuva e o excesso ou a falta de calor vai gerar o mesmo problema, que é um clima seco e inóspito. Então você percebe aqui, ó, que nessa primeira faixa aqui, né, de 0 a 125 milímetros de chuva por ano, o desenvolvimento de formas de vida é muito escasso, né? É muito difícil. Então, para a gente ter o favorecimento da evolução das formas de vida, é necessário ter o quê? Muito calor e muita umidade. Então, são os dois elementos que vão favorecer o desenvolvimento da biodiversidade. Porque se você tem muito calor, mas pouca umidade, você vai ter um clima de deserto. Se você tem pouco calor, pouca umidade, você vai ter um clima polar. E então todas essas combinações são variáveis desses dois elementos. Aí a gente vai discutir esses biomas todos aí para entender. Então, antes de aprofundar nos biomas, a gente tem que entender também o padrão de cada floresta, né, ou de cada vegetação. Então, a gente pode classificar a vegetação de uma floresta ou mata de acordo com seus critérios principais. A umidade presente e os tipos de folhas. Então, primeiro aqui, a gente vai falar dos tipos de folhas, né? Então, tipo de vegetação de acordo com as folhas. Aí nós temos 4 conceitos básicos. Alguns se complementam, outros são antípodas, mas vamos lá. A folha aciculifólia, ou aciculifoliada, ela corresponde à vegetação de pinheiros. Todo pinheiro é aciculifoliado.
Então, se você pega um exercício, está lá, aciculifoliado, você sabe que está se referindo a pinheiro. Só que aí o detalhe, nem todo pinheiro é conífero, então a gente que confunde também, né? Porque a gente tem a floresta conífera lá no hemisfério norte, ou taiga, ou floresta boreal. Então, os três nomes ali correspondem ao mesmo bioma. E aí tem muita gente que associa, então, todo pinheiro é conífera. Tá errado. Por quê? No Brasil a gente tem o pinheiro brasileiro, que é a araucária, tem folha aciculifoliada e não tem nada de conífera. Então, você tem que fazer essas diferenciações. Então, vamos lá. Folha aciculifolia são folhas resistentes ao frio. Então, são folhas mais finas, então ela tem uma área de contato menor, então elas são mais finas e mais densas. Então, elas são mais pontiagudas. Toda folha de pinheiro, então, né, ela é mais fina e mais densa. E aí, por que ela é mais densa? Para não ter perda de umidade no inverno rigoroso. O inverno rigoroso não vai queimar essas folhas e a planta então se mantém mais estável durante o inverno mais rigoroso, que é completamente o contrário da latifoliada. Então, latifoliadas são folhas largas, grandes, de áreas quentes e úmidas, e aí você associa uma folha, ela é como se fosse a nossa pele, então, só que com um diferencial, né? A planta respira pela folha. Então, o que o sol faz com o sol ou o frio, o excesso de calor ou a falta de calor faz com a sua pele, também faz com as folhas das plantas, né? Então, se tem muita insolação e aquela planta não é adaptada, vai queimar a folha da planta. Se é muito frio e aquela folha não é adaptada, também vai queimar. Da mesma forma que você sente o frio em excesso, às vezes, né? Queima principalmente a pele do rosto, né? Seca. E aí as plantas têm esse mesmo problema. Então, as folhas latifoliadas, elas são grandes, largas e absorvem muita luz solar. Consequentemente, elas produzem mais clorofila pelo processo de fotossíntese que elas realizam, né? Então, é comum de florestas quentes e úmidas. As plantas caducifólias, veja bem, são as plantas que perdem as folhas no período do ano. Esse período do ano ele pode ser período de inverno rigoroso, quando tem neve, e de seca prolongada, período de estiagem. Então, a perda da folha vai evitar com que a planta perca umidade e se mantém, por exemplo, se for em áreas que cai muita neve, então os galhos não vão acumular neve. Então, as folhas caem, no outono as folhas caem no quintal, e aí você tem uma planta que fica só os galhos. No cerrado, a gente também, no cerrado de caatinga, né, no Brasil, a gente também tem espécies que perdem as folhas, só que tem consequência do quê? Um período de estiagem mais prolongado, então elas perdem as folhas para se manter naquela condição. É como se a planta entrasse ali num estágio ali de hibernação, de dormência, de stand-by, e aí quando volta a esquentar ou volta a chover, as folhas nascem novamente. Então, se eu fosse uma planta, por exemplo, eu seria uma semicaducifólia. Perdi parcialmente as folhas, né? A cobertura foliar. Então, se perde parcialmente, é semicaducifólia, certo? Agora, perennifólia. Perennifólia são plantas que não perdem as folhas. Então, são contrários da caducifólia. Então, vamos supor, as aciculifólias e as latifoliadas geralmente são perennifólias. Então, pinheiro não perde as folhas. Então, se pinheiro não perde as folhas, é perennifólia. A maioria das latifoliadas também não perdem as folhas. Então, também são perennifólias, que é o contrário de caducifólia, certo? Agora, a gente classifica a vegetação de acordo com a presença de umidade. Então, eu quero que você se atente aqui a essas duas palavras, ó. Hidrófitas e higrófitas. Parecidas. Só que daí, lembra, só tem, na verdade, uma letra, né, que diferencia, né? Hidro é muito associado à água, né? Então, você faz uma relação direta com água. Hidro. Hidrófila significa o quê? As plantas que têm a raiz dentro da água. Então, são raízes subaquáticas ou aquáticas. A raiz está dentro da água. São plantas hidrófilas. Hidrófitas, certo? Higrófilas, então são plantas de clima úmido. Aquele clima lá, por exemplo, aquele triângulozinho que apareceu lá, 4.000 a 8.000 milímetros de chuva por ano, é essa vegetação, higrófitas. Então,
floresta quente e úmida. São florestas higrófilas. Então, às vezes você pega um exercício, não está falando lá floresta equatorial, não. Está falando em floresta higrófila. Aí você já relaciona com a Amazônia, por exemplo, né? Tropófila. Então, você pegou a referência. Higrófila é quente e úmida o ano todo. Tropófila seria semiúmida. Então, metade do ano chove bem, outra metade do ano chove mal. Metade do ano geralmente corresponde ao verão, chove bastante. Outra metade do ano geralmente corresponde ao inverno, chove pouco. Então, você tem uma estação tropófila. Quando não chove nada, ou chove muito pouco, os 3 meses no ano, com médias de precipitação em torno de 200 milímetros por ano, aí a gente tem as xerófitas. E geralmente a gente associa o nome xerófitas com os cactáceos. E as cactáceas são as plantas melhor adaptadas a esse ambiente, a esse tipo de clima, árido ou semiárido. São as plantas que atrofiaram as folhas e transformaram aquelas folhas em espinhos. Aí você tem, então, uma planta adaptada ao clima semiárido. Então, são xerófitas. Então, lá. Hidrófila, a raiz está dentro da água. Higrófila é um clima quente e úmido. Tropófila é um clima semiúmido. Xerófila é um clima seco, certo? Aí nós temos outros 2 pontos. As plantas halófilas ou halófitas, que são plantas de áreas de manguezais. Qual que é o grande diferencial de manguezais? Alta salinidade do solo. Então, inclusive, tem algumas espécies de plantas de mangues que elas conseguem excretar o sal pela folha. Então, forma-se ali pequenos cristais de sal na folha da planta. E aí são as halófitas. E as orófilas, comum em ambiente montanhoso de altitude elevada, são adaptadas às baixas temperaturas. Essas plantas, elas se desenvolvem em rochedos, em rochas, solo pedregoso, então com poucos nutrientes elas conseguem se desenvolver. Inclusive, em algumas regiões, o solo fica congelado a maior parte do ano. Então, são as plantas orófitas, certo? Tem um outro detalhe, por exemplo, né, alguns biomas têm aquelas plantas que ficam fixadas no tronco, sem oferecer nenhum impedimento do desenvolvimento da hospedeira. São as epífitas. Exemplo de epífitas são as bromélias, as orquídeas, musgo, líquens. São plantas que se fixam em outras plantas, mas elas não causam nenhum prejuízo ao hospedeiro. Só utilizam a posição privilegiada para absorver mais luz do sol. Certo? Então, nesse contexto, nós temos a distribuição dos biomas no planeta. Então, entre as áreas tropicais, né, sul e norte, né, hemisfério sul e hemisfério norte, é onde nós temos a maior biodiversidade do planeta. Fora das zonas intertropicais, aí você vai ter uma variação, mas uma padronização dessa vegetação. Então, por exemplo, né, uma coisa interessante para a gente analisar aqui, e a gente fechar essa ideia de características gerais de biomas, é a localização dos desertos, né, os climas semiáridos. Deixa eu ver aqui. Vamos analisar aqui. Ó. Os desertos no hemisfério sul, se a gente for analisar, né, a maior parte deles, eles estão aqui na faixa de 30 graus de latitude. Então, ó, deserto ali da Patagônia, do Atacama, na América do Sul. Lá na África, a gente tem o deserto ali da Namíbia, Kalahari. E na Austrália, o deserto ali da Austrália, né? Lá no hemisfério norte, a gente tem ali o deserto ali do Arizona, Texas, Califórnia, o Saara na África, ali a Península Arábica, a região do Oriente Médio e Ásia Central também são áreas de desertos. Essas regiões, elas têm muito em comum, que são as áreas de alta pressão, que são as áreas de dispersão dos ventos alísios. Então, os ventos alísios, eles carregam a umidade dos trópicos para a linha do Equador, né? Para as regiões próximas ao Equador. A zona de convergência intertropical, que já falou em outros vídeos. Então, espero que você esteja aí prestando atenção para entender, né? Quando a gente fala de bioma, então, assim, depois da aula completa, você vai visualizar alguma imagem, vai saber corresponder essa imagem com o bioma, né? Então, aqui a gente tem algumas imagens, veja só, né?
A primeira aqui, né? Esse ponto aqui. Então, você tem uma vegetação de tundra, que é justamente aquela vegetação que a gente falou que se fixa em rochedos, em rochas de poucos nutrientes, suporta um frio extremo, até sendo coberta aí grande parte do ano por gelo. Aqui a floresta equatorial, então você percebe uma diversidade maior, né? Espécies variadas, tem folhas diferentes, muito verde predominando aí nessa condição das folhas latifoliadas. Já aqui nessa outra foto, né? Essa foto mostra uma vegetação de floresta temperada no início do outono, né? Como é que a gente consegue relacionar isso? Porque primeiro a coloração das folhas bem variadas, né? Ali em tons de amarelo, laranjado e vermelho. Isso significa que as folhas estão prestes a cair, né? Já estão iniciando a queda. E aí você tem então árvores caducifólias, porque o outono é a estação que precede o inverno, então elas estão se preparando exatamente para o inverno. Já nessa outra aqui, ó, você percebe exatamente o que? As folhas aciculifólias. São os pinheiros, aqui nesse caso são coníferas, que suportam a neve. Perceba aí o detalhe que a setinha está apontando para cá. Ó. Então isso quer dizer o quê? Que essa vegetação está na Cordilheira dos Andes, é uma vegetação que suporta o frio, mas não é um frio de latitude, é um frio de altitude. Então nas altitudes, nas montanhas, existe essa variação também de vegetação, que é bem parecido com os biomas polares, justamente por causa da temperatura, né? Aí, na próxima aqui, nós temos os campos de pradarias. Veja bem que pradarias e estepes são bem parecidas, a gente vai ver ainda no decorrer. Mas as pradarias e as estepes geralmente marcam zonas de transição. Pradarias são transições de lugares mais frios para mais quentes, ou vice-versa. E as estepes são transições de áreas mais úmidas para as áreas mais secas, ou vice-versa. Aí nós temos aqui a savana, vegetação mais esparsa, né? Então, árvores mais longe uma da outra, de pequeno, médio porte. Então, as savanas, ela possui uma variação. Tanto é que o cerrado brasileiro, ele é considerado um tipo de savana, né? E aí, por último, uma imagem de vegetação xerófila, de ambiente seco, né? Então, aqui, na verdade, a gente não tem muita vegetação nessa imagem, mas representa aí um deserto, no caso aí o deserto do Saara. Então, veja só, para esse vídeo não ficar muito comprido, vou encerrar aqui e aí eu vou gravar outro vídeo falando então das características de cada bioma. Mas espero que você tenha entendido, tenha pegado aí a essência geral das características dos biomas, né? O que forma um bioma, por quê, quando e onde. E fica aí meu convite para os próximos vídeos. Então, até mais, abraços geográficos e tchau!